Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar aqui do nosso capítulo 9, página 116. A arte da escultura. Bom, como o próprio título do capítulo está falando, esse é um capítulo que fala sobre a escultura. E aqui ele dá uma imagem de uma escultura muito famosa, que é uma escultura do Rodin, que foi um artista. Ele é famoso por várias obras dele, mas essa eu acho que é a mais icônica, a mais famosa de todas, que é o Pensador. É uma escultura de um homem sentado tem essa ideia de que ele está pensativo. A escultura é uma coisa que já também está dentro da história da humanidade há muito tempo. Existe uma escultura muito antiga que é dos homens da pré-história, que com os devidos exames sabe-se que aquela peça foi produzida no momento da pré-história. É uma Vênus de... Eu vou pegar aqui rapidinho. Deixa eu... Não, é só Vênus o nome dela. Ah, não, é Vênus de Willendorf. Acho que Willendorf é o lugar onde ela foi encontrada. Essa é uma escultura de uma mulher nua, bem corpulenta, feita na pré-história, e acredito que ela foi feita para demonstrar como se fosse um louvor à fertilidade feminina e tudo mais. Eu vou colocar aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Não sei se deu para ver bem, mas eu acho que deu. Então essa, por exemplo, é um exemplo de escultura da pré-história. Então o ser humano já há muito tempo ele tem esse hábito de fazer esculturas. O que são esculturas? Quando eu perguntei lá na sala de aula, alguns alunos falaram, não sei quem falou, são peças feitas em bronze. Eu não sei se ele falou bronze assim, mas falou como se fosse um material só. Mas na verdade você pode ter escultura de plástico, de madeira, de bronze, de pedra. Qualquer material que te leve a ter uma escultura, você pode ter uma escultura. E o que é a escultura? Bom, se a gente pensar em relação ao desenho, à pintura, por exemplo, fazer um comparativo, a pintura ela nos dá uma ideia, ela é uma peça em duas dimensões. Ela só nos cria, algumas criam ilusão de três dimensões. O que são duas dimensões, para isso não ficar muito confuso? Quem joga videogame já deve estar acostumado, talvez, com essa nomenclatura. 2D. O jogo é 2D. Por que é 2D? É porque é duas dimensões. O que é duas dimensões? É alguma coisa que só tem altura e largura. Então, quando só tem altura e largura, está em duas dimensões. Por exemplo, quando a gente vê uma imagem qualquer, uma fotografia, ela está em duas dimensões. Por mais que a gente saiba que isso aqui tem profundidade, no fundo a gente está vendo duas dimensões. A gente não pode tocar nessa escultura. A gente consegue tocar nela e sentir a profundidade dela? Não consegue. Ela nos ilude, a foto nos ilude a pensar que tem três dimensões aqui, mas a gente não consegue tocar e sentir a terceira dimensão. Que terceira dimensão é essa que eu estou falando? Eu estou falando de altura e largura aqui até agora. Qual seria a terceira dimensão? A profundidade. Então, três dimensões, o que a gente chama de 3D muitas vezes, é quando a gente tem profundidade. A escultura é uma peça em três dimensões. Quando você tem uma escultura real, é que agora eu não tenho aqui nenhum boneco nem nada. Mas vou pegar aqui um desodorante. Para mim, isso aqui está tendo três dimensões, porque eu consigo perceber, consigo dar a volta, né? Olhar, vejo a profundidade, vejo a altura, vejo a largura, eu consigo ver todas as faces do objeto. Então eu consigo, de fato, ter uma percepção da profundidade além da altura e largura. Diferente de uma pintura, que eu não posso entrar nela, não posso ver como é que ela é por trás. Eu só olho aquilo que está acontecendo ali na pintura, né? Mesmo que a pintura te iluda ter uma profundidade. Por exemplo, no Renascimento, existia uma técnica que eles davam profundidade à pintura, mas aquilo é tudo uma ilusão. É uma ilusão para os nossos olhos, para a gente ver e acreditar que aquilo dali tem profundidade. Mas a realidade, eu não consigo entrar na pintura. Só na imaginação, né? Mas eu não consigo entrar realmente na pintura. Então não tem, de fato, uma profundidade.
enquanto a escultura tem a profundidade. Então talvez esse seja o grande lance da escultura, né? São peças. Um boneco pode ser considerado uma escultura. Você pode ter uma escultura de biscuit. Você pode ter uma escultura, para quem conhece alguém que trabalha com artesanato, biscuit é um material muito utilizado no artesanato. Fazem muito bonequinhos com biscuit. É uma forma de escultura. Pode ter escultura em pedra, pode ter escultura em madeira, pode ter escultura em cobre, pode ter em bronze, em ouro, em diversos materiais. Mármore também é muito utilizado. E aqui na página 117 ele vai falando um pouco sobre, desdobrando um pouco como é que foi essa coisa da escultura ao longo da história. Ele não pega lá do início, né? Como eu falei, lá no início já existia a escultura na pré-história. O que ele pega é a partir do Egito. O Egito teve uma forte produção de esculturas. A grande maioria das esculturas do Egito eram esculturas muito rígidas. Rígidas no sentido de o quê? De posição. Uma posição muito dura, assim, da estátua, né? E geralmente elas tinham uma coisa muito, muito próxima a tentar fazer um louvor dessas imagens, né? Eram imagens de faraós com posturas como se eles fossem deuses, sabe? Porque de fato o faraó tinha uma presença muito divina, podemos dizer assim, para o povo daquela época. Mas algumas esculturas no Egito também eram feitas de pessoas, assim, podemos dizer, normais, que não eram do faraó, não era daquela nobreza egípcia, né? Podemos dizer. E aí elas deixavam de ser essa escultura com postura tão ereta e tão rígida para ser uma coisa mais natural. Por exemplo, aqui tem um exemplo na página 117 de um escriba. Escriba era quem escrevia as coisas no Egito, né? E um escriba sentado, ele está bem sentadão ali, ele é até meio gordinho, ele está uma coisa assim muito mais natural mesmo. Com o tempo, a grande potência dessa época era o Egito, né? Com o tempo, a Grécia passa a ser uma grande potência. A Grécia, quando ela se torna uma grande potência, ela tem uma produção artística muito efervescente e é uma produção que influenciou o mundo até hoje, até os dias atuais. Mas essa produção grega, de início, ela é influenciada pela produção egípcia. As esculturas do que a gente chama de grego arcaico, o início ali das esculturas, das obras de arte gregas, as esculturas são muito semelhantes às esculturas egípcias. Aqui tem um exemplo na página 117. Lá embaixo, escultura de couros, no canto direito. Essa é uma escultura grega, mas ela do início ali, do período arcaico, do início da potência grega, né? E a gente olha lá em cima, as esculturas egípcias, a gente nota uma semelhança. Tem uma semelhança ali de postura, também aquela escultura, como a gente falou, meio rígida e tal, meio durona. Com o tempo, a escultura grega vai ficando uma coisa muito mais solta, nem tanto, mas assim, buscando sempre um ideal de beleza, sempre um ser humano muito belo, muito perfeito. Isso na ideia dos gregos, né? E aí a gente tem aqui na própria página 117, no canto, na parte esquerda agora, uma escultura desse momento, que é uma escultura do momento que a gente chama de clássico. Na Grécia clássica, a gente tem um pé mais relaxado, uma pose mais solta, mais natural, um pé mais relaxado que o outro, mas ainda assim um corpo muito esbelto, né? É um corpo que tinha que passar aquela ideia de beleza do ideal grego. E aqui ele vai dando um resumo até chegar nessa parte aí da Grécia. Porque de fato foi assim, a Grécia teve uma produção muito rica de esculturas, então faz sentido ele estar colocando aqui, fazendo um destaque para o Egito e principalmente para a Grécia, né? Aí aqui na página 118 ele vai dando outros exemplos de esculturas e bota uma que é uma curiosidade, mais ou menos, né? Que são as esculturas da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é uma ilha que fica na costa do Chile, mas ela não é pertinho assim do continente, né? Ela é afastada uma boa distância, e os povos de lá eles fizeram umas esculturas gigantescas e tem-se muita curiosidade sobre como eles fizeram, porque muita coisa ainda
A gente não consegue chegar a uma resposta de como eles fizeram essa sequência de estatuárias grandes. E algumas delas são muito, muito pesadas, assim, e como eles moveram aquilo, né? Um peso de toneladas e tudo mais. Mas é muito interessante, é uma coisa que intriga muita gente, né? E outra coisa que eles colocaram aqui, na página já 119, outro exemplo de escultura que tá sem ser nesse eixo Europa ali, Europa-Egito, que lembrando que o Egito é africano, hein? Eu estou falando o eixo sem ser no Egito e na Grécia ali, tentando mostrar outros exemplos de esculturas que aconteciam no mundo, né? Então ele colocou as da Ilha de Páscoa e na página 119 ele dá um exemplo chinês, que é o exército de terracota. Esse exército de terracota é uma coisa muito incrível, assim, porque existia um lugar ali na China que iam fazer uns poços para agricultura. Isso já, acho que é na década de 70, já bem para cá. E aí tá um camarada lá cavando aquele poço, de repente ele pá, bate alguma coisa, ele sente, ó, tem um negócio aqui. Eu olho, pô, tem uma estátua aqui. Aí, tá, aí começa a chamar os arqueólogos, ó, achamos uma estátua enterrada, parece ser interessante, aí eles vão escavando. O que eles vão escavando, ó, tem outra estátua do lado, ó, tem outra aqui, tem outra aqui. Cara, no final tinha um exército inteiro de estátuas. E estátuas em tamanho reais. Era um exército inteiro que foi feito para o mausoléu de um imperador chinês. Para quem não sabe o que é o mausoléu é um espaço onde o corpo vai estar sepultado, né? Então é como se fosse um cemitério, podemos dizer assim. Às vezes está um corpo mumificado, às vezes está enterrado, mas é ali onde está o corpo. E geralmente é um espaço grande, mais ornado do que um túmulo, né, só. E o desse imperador era grande pra caramba, não era pouco grande não, porque ele pediu para que o mausoléu dele tivessem as estátuas dos guerreiros do exército dele, né? Então tem um exército inteiro, tem cavalos e tudo mais, e é uma coisa assim gigantesca debaixo da terra. E aqui na foto vocês podem reparar um pouco, é uma coisa muito incrível, né? Como construíram isso, né? A quantidade de pessoas que trabalhou para isso. E depois ele fez esse mausoléu meio que escondido, né? Não queria que ninguém invadisse o mausoléu dele, né? Então, muitos anos depois acabaram encontrando o mausoléu dele. Isso ele fez em vida, é óbvio, né? O pedido era que quando ele morresse ele ficasse lá. E aconteceu, né? Depois, na página 120, ele está falando de outro momento muito intenso assim, da escultura, que é um momento de muito destaque e que influencia até hoje as esculturas, a ideia de escultura, que é o momento do Renascimento. No Renascimento acontecem... O que é o Renascimento? Só fazendo um parênteses rapidinho. Eu não sei se vocês já tiveram essa história, mas olha só. Existia o período clássico ali da Grécia, aquela Grécia antiga, que a gente vê até em filme, Grécia antigona, que acreditava lá nos deuses gregos, nos Zeus e tudo mais. Zeus, Atenas, Ares. Existia esse período. Depois a Grécia foi invadida por Roma. E aí começa um período romano, mas também ainda influenciado por esses deuses, pela essa cultura grega, porque Roma gostava muito da cultura grega. Eles admiravam a cultura grega, enquanto quando eles invadiram, eles continuaram utilizando aquele tipo de cultura. E chega em determinado momento, a Roma se transforma vira católica, né? Surge o cristianismo como religião oficial. Já existiu o cristianismo ali, como as pessoas como acreditando em Cristo e tudo mais, já existia, mas aí chega um momento que torna-se a religião oficial do Império, que era o Grande Império Romano, que nesse momento ele estava com a capital lá no Oriente, mas isso é um parêntese. E esse momento grandão vira o que a gente conhece como Idade Média. A Idade Média, ela cortou aquela ideia da arte clássica, da arte grega, romana. Começa a fazer uma outra arte que é muito mais simples, era uma arte especialmente para catequizar os fiéis, então ela não tinha que ser super bela, dentro daquela ideia grega e romana do belo. Ela tinha que ser uma arte que comunicasse as passagens da Bíblia especialmente. As pinturas eram assim,
tinham as arquiteturas que eram muito legais e tal. Depois chega um período gótico que tem aquelas igrejas de grandona lá pro alto. Enfim, mas esse tipo de escultura foi relegado, meio que sumiu, porque era um outro tipo de arte que acontecia. Então chega no fim da Idade Média, surge o Renascimento. O que está renascendo? Está renascendo aquela arte grega, aquela arte romana. Os artistas dessa época surgem ali na Itália, os artistas dessa época vão se inspirar especialmente nos gregos e nos romanos, e eles trazem de volta o estilo que era esse estilo do greco-romano, esse estilo da Grécia e de Roma. Então eles voltam a fazer esculturas semelhantes àquelas esculturas que tinham lá na Grécia Antiga. E um dos nomes principais desse momento na escultura é Michelangelo. Michelangelo foi um escultor muito, muito aclamado do Renascimento. Ele até hoje é um idolatrado, porque o cara era, realmente, de fato, ele era genial na sua criação de esculturas, né? E aqui tem uns exemplos, na página 121, do Michelangelo, tem do Verrocchio, que também é outro da época é o Donatello. Aliás, para quem não sabe, quem já viu Tartarugas Ninjas, o nome dos Tartarugas Ninjas são nomes de artistas do Renascimento. Então por isso que tem o Michelangelo no Tartaruga Ninja, tem o Leonardo, que é inspirado no Leonardo da Vinci, tem o Rafael, que é inspirado no Rafael Sanzio, e tem o Donatello, que também era um escultor, tal como o Michelangelo. E aqui fala de algumas esculturas do Michelangelo, como ela tinha mais dramaticidade, tinha uma coisa assim muito poética e teatral nas relações ali, no que era representado. Em algumas delas, especialmente, por exemplo, aqui um exemplo é a Pietà, que ele está usando, a Pietà de Michelangelo. Pietà é uma estátua que tem a de Michelangelo, mas tem outras Pietás. As Pietás são quando você faz uma representação de Maria com o corpo de Jesus. É isso. Mas aqui vamos dar um pulinho para ir um pouquinho mais além. Na página 125 está se falando de outro tipo de escultura que veio com o tempo, né? Que a gente falou ali no Renascimento. Renascimento é lá no século XV, então um tempão atrás. Mas com o tempo as esculturas elas foram criando novas formas de escultura. E aqui ele cita um exemplo que é de uma brasileira, que é a Lydia Clark. A Lydia Clark ela fez um conjunto de obras que ela chamava de bichos, que era como se fosse origamis, que é aqueles papéis dobrados, mas com metal. Eram os origamis metálicos, mais ou menos, eram umas dobraduras, eles chamavam de bichos. Aí algumas pessoas olhavam e tentavam assimilar com algum animal ou não. E esses bichos, que eles eram meio que dobraduras, não necessariamente pareciam um bicho de verdade. Mas esses bichos, eles eram articulados, você podia mexer nas peças e eles iam ficando mudando de posição, ficando diferentes. E você, quando ia na exposição, você podia meter a mãozona lá e mexer. Porque qual era a ideia dela? Era uma ideia de que, poxa, esse negócio de escultura parada ali, você só olha, isso já deu, isso é coisa do passado, já foi há muito tempo atrás. Que tal agora fazer uma escultura onde o espectador interaja com ela, interaja com a arte? Então tinha essa coisa de você poder mexer ali nas esculturas, que eram os bichos, e era um tipo de escultura bem diferente. É legal que vocês... Aqui tem um QR Code, eu não sei se nesse QR Code tenha os bichos, mas se vocês botarem bichos Lydia Clark no YouTube, vocês vão ver uma série de vídeos com esse tipo de obra, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então é isso, gente. Qualquer dúvida me falem. Depois eu vou botar uma revisão para nossa prova. Falou? Valeu, gente. Até mais.